Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É um motivo sempre de alegria nós estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, ano 1860, era o ano terceiro, e as meninas já estão aqui no mês de março de 1860. Hoje elas irão iniciar o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e hoje é exatamente 19 de julho de 2021. Agradecemos sempre a Deus e rogamos a permissão, o amparo, a assistência e a inspiração para que possamos não só ler, mas acompanhar e sentir a vibração do professor Allan Kardec quando escrevia a Revista Espírita. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Iniciando o mês de março, Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 27 de janeiro de 1859, houve uma sessão geral. Lida e aprovada a ata da sessão de 20 de janeiro. Recebimento de um pedido de admissão. Adiados sua leitura, exame e parecer para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeira, carta do Sr. Inderson Mackenzie, de Londres, membro da Sociedade Real dos Antiquários, dando detalhes do mais alto interesse sobre o emprego dos globos de cristal ou metálicos como meio de obter comunicações espíritas. É o que usa, com o auxílio de um médium vidente especial, conforme conselho de um de seus amigos, que há 35 anos faz as mais completas e concludentes experiências. O médium vê, nessa espécie de espelho, as respostas escritas às perguntas propostas, assim obtendo comunicações muito desenvolvidas e tão rápidas que muitas vezes é difícil acompanhar o médium. Segunda comunicação. Leitura de um artigo do Siecle, de 22 de janeiro de 1860, em que se nota a seguinte passagem. As mesas falavam, giravam e dançavam muito tempo antes da existência da seita americana que pretende ter-lhes dado origem. Esse baile de mesas já era célebre em Roma nos primeiros séculos de nossa era. E eis como no capítulo 23 da Apologética exprimia-se Tertuliano ao falar dos médios de seu tempo. Tertuliano nasceu em 160 d.C. e desencarnou em 220, aos 60 anos. Foi autor muito produtivo das primeiras fases do cristianismo. A Apologética é a obra mais famosa de Tertuliano. Nesta obra, ele defende o cristianismo, exigindo tolerância legal e que os cristãos sejam tratados como todas as outras seitas do Império Romano. Ele foi o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. E a apologética também quer dizer uma defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Então, é o livro dele e tem esse significado. A defesa, né? Então, no capítulo 23 da Apologética, Tertuliano, ao falar dos médiuns de seu tempo, fala: se é dado aos mágicos o poder de fazer com que os fantasmas apareçam, de evocar a alma dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar oráculos, se esses charlatães imitam um grande número de milagres que parecem devidos aos círculos e às correntes que as pessoas formam entre si, se induzem sonhos, se fazem conjurações, se têm as suas ordens espíritos mentirosos e demônios, pela virtude dos quais as cadeiras e as mesas que profetizam são um fato vulgar, etc, etc, etc. Então, essa leitura é para mostrar que já existia
as mesas girantes lá atrás. Então, Ele nasceu em cerca de 160 depois de de Cristo. Cristo e desencarnou em 220. Em cerca de 220. Não tem uma data certa. Então, já nessa época, ele já usa isso numa argumentação para defender o cristianismo, que, ou seja, já existia toda essa movimentação das mesas. Não, isso está no artigo do Siecle, né? Agora eu vou falar. Observa-se a esse respeito que os espíritas modernos jamais pretenderam ter descoberto ou inventado as manifestações. Ao contrário, têm constantemente proclamado a ancianidade e a universalidade dos fenômenos espíritas. E a própria ancianidade é um argumento em favor da doutrina, demonstrando que ela tem o seu princípio na natureza e que não resulta de uma combinação sistemática. Os que pretendem opor-lhe tal circunstância provam que falam sem conhecer-lhe os princípios, pois de outro modo saberiam que o espiritismo moderno se apoia no fato incontestável de que se encontra em todos os tempos e entre todos os povos. Antigo. É que é tão antigo quanto. Que ele quer mostrar com isso que ele diz que não foram no século XIX que foi inventado ou criado o espiritismo, que sempre existiu na humanidade, e o fato das mesas girantes e essa revista que ele diz, né, do artigo da Siecle, que isso sempre existiu desde a Roma Antiga. Muito antes, né? Na Roma Antiga ele já está relatando que isso era comum. Estudos. Primeiro, perguntas sobre fenômeno dos globos metálicos ou de cristal como meio de obter comunicações. É respondido que a teoria desse fenômeno não pode ainda ser explicada. Para sua compreensão, faltam certos conhecimentos prévios que nascerão deles mesmos e decorrerão de observações ulteriores. Depois, ela será dada em tempo oportuno. Você vê que ele pega as informações que foram recebidas, ele leva isso para que os espíritos expliquem, né? A forma com que ele utilizava, né? Que aquele senhor de Londres mandou a carta dizendo como é que eles recebem e que ele faz isso há 35 anos. Aí ele diz, ele é questionado e é respondido que ainda não é explicado isso. Segundo estudo, nova evocação de Urbain Grandier, que confirma e completa certos fatos históricos que dá, além disso, sobre o planeta Saturno, explicações que apoiam o que a esse respeito já foi dito. O Urbain Grandier foi um sacerdote francês, católico, queimado vivo por acusação de bruxaria. Ele nasceu em 1590 e desencarnou em 18 de agosto de 1634, aos 44 anos. E é ele que dá essas informações sobre o planeta Saturno. Terceiro estudo. 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro, de Abelardo, pelo Sr. Rose, o segundo, de João Batista, pelo Sr. Colin. Abelardo eu encontrei como Pedro Abelardo, filósofo francês, considerado um dos maiores pensadores do século XII. Uma das questões que mais ocupavam foi a relação entre a razão e a fé, considerando a razão como um instrumento de defesa da fé. E o outro foi João Batista, que é o São João Batista, né? E ele diz o nome dos médios, né? 2 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro de Abelardo, que é o filósofo, né? Que foi pelo senhor Rose. E o segundo foi o de João Batista pelo senhor Colin, né? Colin. Em seguida, tendo-se pedido a um dos espíritos sofredores que havia solicitado o auxílio de preces para vir comunicar-se espontaneamente, um dos médios escreveu o que se segue. Sede abençoados por terdes consentido em orar pelo ser imundo e inútil que chamastes e que se mostrou ainda tão vergonhosamente ligado às suas riquezas miseráveis. Recebei os sinceros agradecimentos do Père Crepin.
Então, mais uma vez, a importância da prece pelos que sofrem, né? Sexta-feira, 3 de fevereiro de 1860, uma sessão particular. A ata da sessão de 27 de janeiro é aprovada. Leitura da lista nominal dos ouvintes que assistiram à última Assembleia Geral. Nenhum inconveniente assinalado em sua presença. É bom porque a gente sabe tudo o que aconteceu, né? É a fofoca solta, né? Caras do além. Caras a revista espírita, né? Século XIX. Do século XIX em torno do espiritismo, né? A gente fica sabendo todos os babados que aconteceram, né? E isso mostra também a organização dele. Nossa. Que ele faz quem pede adesão, o nome, se vai ser aceito. Eles votam se vai ser aceito ou não. Quem convida é responsável pelos convidados. Quando tem inconveniente, quem convidou trouxe a chamada atenção. Então é tudo bem organizadinho. O senhor Dr. Gotti, diretor do Instituto Homeopático de Gênova, Piemonte, é admitido como membro correspondente. Leitura de 2 novos pedidos de admissão adiados para a próxima sessão particular. Comunicações diversas. Primeira. O senhor Allan Kardec anuncia que uma senhora, assinante da província, acaba de enviar-lhe uma soma de 10.000 francos para ser usada em favor do espiritismo. Nossa, isso é grana, hein? E ele está botando em pauta de reunião. Por exemplo, hoje um franco está o quê? R$6, né? Aproximadamente, né? Um franco suíço e o euro, né? Então você imagina, gente, aí uma boa graninha dava para ajudar o centro, né? Tendo essa senhora recebido uma herança com a qual não contava, quer que dela participe a doutrina espírita, a qual deve supremas consolações e o ser esclarecida sobre as verdadeiras condições de felicidade nesta e na outra vida. Diz ela: vós me fizestes compreender o Espiritismo, mostrando-me o seu verdadeiro objetivo. Somente ele pôde vencer as dúvidas e incertezas que para mim eram fonte de inexprimíveis ansiedades. Eu marchava na vida ao acaso, maldizendo as pedras que encontrava no caminho. Agora vejo claro a minha volta. Diante de mim o horizonte se expandiu e caminho com certeza e confiança no futuro, sem me inquietar com os espinhos semeados na estrada. Desejo que este singelo óbolo vos ajude a espalhar sobre os outros a luz benfazeja que me tornou tão feliz. Empregai-o como entendestes. Não quero recibo nem controle. A única coisa que faço questão é o mais estrito incógnito. E agora todo mundo sabe, né? Mas não sabe quem foi, né? É verdade. O nome dela. É verdade. Agora, o mais interessante é essa clareza do professor Allan Kardec em colocar isso em boletim e colocar isso a público. Então, uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla. As instituições espíritas, elas vivem de doações dos trabalhadores. E toda casa espírita, toda instituição, ela tem as suas despesas. Então, eu acho que todos nós do movimento espírita deveríamos ler Revista Espírita, deveríamos ler o Livro dos Médiuns, lá no finalzinho que ele vai mostrar as reuniões das instituições espíritas, então o papel de cada um e o que devemos fazer. Então, dentro da instituição espírita, o que está na condição de presidente, e que ali deve ter um grupo da área financeira, o tesoureiro, seja lá o que for, o nome pouco importa, mas aquela pessoa responsável, que na verdade não deve ser uma, deve ser um grupo, mas devemos sim fazer prestação de contas. Teve um bazar, olha, o bazar angariou X e gastamos X. Fizemos um jantar, o jantar angariou X e gastamos Y. Olha, recebemos doações esse mês, deu tanto. Então, é indispensável fazer isso. Nós temos aí um número de casos, eu sei porque eu converso com vários trabalhadores e a informação, às vezes, é muito. E principalmente centros espíritas menores, né? Nós não devemos, o presidente não é dono da instituição, ele está administrando e ele precisa prestar conta financeira
com os trabalhadores. Isso deve ser, inclusive, exigido pelos trabalhadores. Uma vez a gente tendo essa posição, aí a gente possa ter até não só uma responsabilidade, mas as coisas começam a ficar mais transparentes, não é verdade? Todo o dinheiro que entra na instituição, todo, deve ser contabilizado e deve ser prestado contas com os trabalhadores. Ele põe na revista Espírita, mas isso são as sessões particulares, que ele informa aos membros. Ele tem esse cuidado. Respeitarei, acrescenta Allan Kardec, o véu da modéstia com a qual essa senhora se quer cobrir e esforçar-me-ei por corresponder às suas generosas intenções. Creio não poder melhor atendê-la, senão aplicando essa quantia naquilo que for necessário para a instalação da sociedade em condições mais favoráveis para os seus trabalhos. Um membro exprime o pesar de que o anonimato, guardado por essa senhora, não permita à sociedade testemunhar-lhe diretamente a sua gratidão. Responde o senhor Allan Kardec que, não tendo o donativo nenhuma destinação especial senão o espiritismo em geral, ele se encarregou de sua guarda em nome de todos os partidários sérios do espiritismo. Insiste na qualificação de partidários sérios, tendo em vista que não se pode aplicar esse nome aos que, vendo no espiritismo apenas uma questão de fenômenos e de experiências, não lhe podem compreender as elevadas consequências morais, e o que é pior, dele se aproveitam ou fazem que os outros o aproveitem. Então, olha só, olha que interessante isso aqui. Então, ele já percebeu que hoje a gente diz assim, tem trabalhador e tem frequentador. E outros, tem trabalhadores sérios e tem trabalhadores que não são sérios. Então, você diz, ele vai trabalhar, ele vai chamar para essa administração os sérios. E ele frisa isso. Olha que bom senso do professor Allan Kardec. E isso hoje não mudou não, viu, gente? Segundo, o presidente depositou na secretária uma carta lacrada, enviada pelo Dr. Vignal, membro titular, que só deverá ser aberta no fim de março próximo. Dr. Vignal, céu e inferno, espíritos felizes, faleceu em 27 de 3 de 1865. Na sessão em estudo, ainda estava encarnado e seu espírito se desprendeu para esta conversa. Gostaram da minha pesquisa? Céu e inferno. Gostei. Lá no céu e inferno ele fala, né? Terceira, o senhor Ney envia um número da ilustração contendo o relato de uma aparição. O fato será objeto de exame especial. Estudos. Primeiro, observações a propósito dos efeitos de visões em certos corpos, tais como vidros, globos de cristal, bolas metálicas e etc., de que se tratou na última sessão. O senhor Allan Kardec pensa ser necessário que se descarte cuidadosamente o nome de espelhos mágicos, dado vulgarmente a esses objetos. Propõe chamá-los espelhos psíquicos. Na opinião de vários membros, julga a Assembleia que a designação de espelhos psicográficos corresponderia melhor à natureza do fenômeno. Olha como ele é espelhos psíquicos, porque em verdade quem é que está enxergando? É o psiquismo do médium, não é não é uma magia. O globo. Não é o globo, a imagem não está no globo. E nem é uma psicografia, não é? Muito menos. Segundo estudo, evocação do Dr. Vignal, que se ofereceu para um estudo sobre o estado do espírito das pessoas vivas. Responde com perfeita lucidez às questões que lhe são dirigidas. Dois outros espíritos, o de Castelnaudary e do Dr. Cuvier, comunicam-se ao mesmo tempo por um outro médium. Daí resultando uma troca de observações muito instrutivas. Os médicos terminam cada um por um ditado que traz a marca das altas capacidades que lhe são conhecidas. Será publicado mais adiante. Terceiro, são obtidos dois outros ditados espontâneos. O primeiro, de São Francisco de Sales, pela senhora Mallet, o segundo, pelo senhor Colin,
assinado Moisés, Platão e depois Juliano. Coisa pouca, hein? Nossa, alto nível. O chocolate tá aqui, tá, né? Ah, né, John? Sexta-feira, 10 de fevereiro de... Se nós fôssemos fofoqueiros, porque tem muitas respostas de Platão, Moisés, né? A gente ia anotando. Olha quem que psicografava quem, né? Colan. É o Colan. Colan é forte. Sessão geral. Lida e aprovada a ata de 3 de fevereiro. Carta com pedido de admissão. Decisão adiada para a próxima sessão particular. Leitura das comunicações recebidas na última sessão. Comunicações diversas. O senhor Suave transmite a nota seguinte, indagando se não seria útil que se fizesse uma evocação a respeito. Um tal senhor T, de 35 anos, residente no Boulevard de l'Hôpital, era perseguido por uma ideia fixa, a de involuntariamente ter matado um de seus amigos numa rixa. Malgrado tudo o que se tinha feito para o dissuadir, mostrando-lhe o amigo vivo, ele julgava estar diante de sua sombra. Atormentado pelo remorso de um crime imaginário, asfixiou-se. A evocação do senhor T será feita caso haja tempo. Estudos. Primeiro, 5 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. O primeiro, pelo senhor Rose, assinado por Lamennais. Lamennais é um filósofo e político francês, nascido em junho de 1792 e desencarnado em 1854, na França. O segundo ditado espontâneo foi obtido pela senhorita Eugênie, assinado por Staël. Staël, Germaine de Staël, Paris, nasceu em Paris em 22/4 de 1756 e desencarnou em julho de 1817 aos 51 anos, um intelectual, ensaísta e romancista. A terceira comunicação, pelo senhor Colan, assinado por Fourier, Jean-Baptiste Fourier, que nasceu em março de 1768 na França e desencarnou em maio de 1830 em Paris. Foi um matemático e filósofo. Já sabe que quem recebeu ele foi o Colan, né? Então ele é ensaísta. Ele foi um matemático e filósofo celebrado por iniciar a investigação sobre a decomposição de fissões periódicas em séries trigonométricas convergentes, chamadas de séries de Fourier, e sua aplicação aos problemas de condução e calor. Um intelectual. E a quarta comunicação pela senhora Rouet, de um espírito que, diz ele, dá-se a conhecer mais tarde e anuncia uma série de comunicações. A quinta pelo senhor Didier Filho, assinada por Charlet. Charlet é um pintor francês que nasceu em dezembro de 1792 e desencarnou em outubro de 1845. Século XVIII, século XIX, né? A maioria aí dos espíritos comunicantes. Então, 5 médios, né? 5 e super comunicações. Mas cada um com uma comunicação, né? 5 ditados espontâneos. E é interessante ver assim o tamanho que era essa reunião, né? Séria, né? E assim, para coordenar, por isso que ele disse, porque tinha reunião, tinha os assistentes da reunião e os médios lá psicografando. Ele tinha muito controle, por isso que ele exige que não ia os curiosos, porque atrapalham, não ia os... Então, para ver que Só que muito são 5 trabalho. médios, né? Pois é um trabalho Constante. E não é qualquer espírito, né? Você percebe o nível dessa reunião. E a psicografia, ela pode ser simultânea. cada um no seu. Mas assim, não pode ter perturbação, entendeu? Não. Tem que ser um ambiente muito sério, muito coisa. E tinha muita gente, por isso que ele
Por isso que a gente entende o controle da entrada das pessoas. Sim. Porque senão podia perturbar. Com certeza, os curiosos, né? Segundo o estudo, após a leitura do ditado de Fourier, o presidente observa, para a compreensão das pessoas estranhas à sociedade e que podem não estar a par da sua maneira de proceder, que essa comunicação lhe parece, à primeira vista, suscetível de alguns comentários. Que entre os espíritos que se manifestam, há os de todos os graus. Que suas comunicações são reflexo de suas ideias pessoais, nem sempre perfeitamente justas. A sociedade, conforme o conselho que lhe foi dado, as recebe como expressão de uma opinião individual e se reserva o direito de julgá-las, submetendo-as ao controle da lógica e da razão. É essencial que se saiba muito bem que ela não adota como verdadeiro tudo quanto vem dos espíritos. Por suas comunicações, o espírito dá a conhecer o que ele é, em bem ou mal, em ciência ou em ignorância. São para ela assuntos de estudo. Aceita o que é bom e rejeita o que é mal. Porque hoje uma das maiores escolhas, realmente uma das maiores dificuldades é você ter como verdade tudo que o Espírito fala, sem passar pelo critério da razão. Então, quando o professor falava o critério da razão, ele obviamente aquilo tudo estava tomando uma forma. Ainda assim, ele era um homem de ciência, então ele usava a razão e o raciocínio. Mas hoje, o que nós temos então? De repente, se nós somos espíritas, qual é a nossa base? As obras básicas. As obras básicas é a nossa base. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que verificar essas comunicações e passar pelo critério do que nós já aprendemos nessas obras básicas. Eu recentemente me colocaram um livro na mão, que não é espírita, mas talvez mediúnico, e um livro que muita gente está lendo, adora esse então médium. E o que ele faz? A gente percebeu com uma página lida, um linguajar simples demais, um linguajar esdrúxulo até, sem nenhum movimento de reflete no que tu estás lendo e pegando alguns tópicos, citando as obras subsidiárias. Isso é de muita má fé. Então tu percebe que o cidadão estudou o espiritismo, talvez até seja espírita, mas que não haveria necessidade de publicar essas obras. Mas cita as obras. E como a gente já estudou as obras, a gente vê que é uma citação sem absolutamente nenhuma profundidade. Sem nenhuma profundidade. E essa observação é feita logo depois de espíritos que a gente viu aqui de envergadura na Terra, né? Enquanto encarnados. Então, poderia parecer que era tudo verdade, mas passa pelo crivo da razão, porque Kardec nunca se apaixonou ou se iludiu com os nomes. E ele podia dizer, como a gente é presidido por São Luís, né? São Luís cientista, pintor, matemático, filósofo, ele diz não. E aí ele diz, né? Tem comentários que a gente tem que passar. E o São Luís mesmo disse, se você deixar, e deixava ele fazer, vir os enganadores. Exatamente. Porque se você deixar, se você invocar as pedras falarão. Quando ele faz a pergunta, porque evocaram a mãe dos passarinhos. Né? A mãe da passarinha veio dar satisfação que tinham feito com o ninho dela, né? Aí depois o São Luís diz, porque na verdade foi um grupo que fez isso e levaram para Kardec. Aí Kardec foi e conversou com São Luís diz, evoque as pedras vão falar. Que tem de zombeteiro aqui. Que tem de espírito zombeteiro, gente, não é brinquedo não. Terceiro estudo, evocação da senhorita Indemurle, de Berna, surda-muda de nascimento, de 32 anos, viva. Essa comunicação oferece um grande interesse do ponto de vista moral e científico pela sagacidade e precisão das respostas que nela denotam um espírito já adiantado. Que legal, né?
que é interessante que, assim, surda muda, ela não fala, e talvez, nesse período, se ela soubesse pelo menos a linguagem de sinais, mas que uma deficiência do corpo não quer dizer que o espírito seja atrasado. E aí ele diz, um espírito que denota já adiantado. Então, não tem nada a ver a deficiência com o espírito. Quarto estudo. Evocação do Senhor T, do qual falamos atrás. Dá sinais de grande agitação e quebra vários lápis antes de poder traçar algumas linhas quase ilegíveis. A perturbação de suas ideias é evidente. Inicialmente, persiste na crença de que matou seu amigo, acabando por convencer-se de que era apenas uma ideia fixa. Mas acrescenta que, se não o matou, tinha vontade de fazê-lo, não o fazendo simplesmente por lhe ter faltado coragem. São Luís dá algumas explicações sobre a situação desse espírito e as consequências de seu suicídio. Essa evocação será repetida mais tarde, quando o espírito estiver mais despreendido. Você vê que ele não matou, mas ele pensou, e ainda assim ele carregava a culpa, né? E ele se suicidou E só acabou por essa cometendo culpa. suicídio. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 1860, sessão particular. Lida e aprovada a ata da sessão de 10 de fevereiro. São admitidos como membros titulares, conforme pedido escrito e parecer favorável, Senhora René, de Paris, Senhor Indemurle, de Whitbeck, de Berna, Senhora Lubrat, de Paris. Leitura de 2 novos pedidos de admissão, adiados para a próxima sessão particular. O Sr. Allan Kardec transmite à sociedade as seguintes observações a respeito do donativo feito. Diz ele: se a doadora não reclama, no que lhe concerne, nenhuma conta do emprego dos fundos, não devo, para minha própria satisfação, permitir que seu emprego não seja submetido a um controle. Essa soma formará o primeiro fundo de uma caixa especial que nada terá de comum com os meus negócios pessoais e que será objeto de uma contabilidade distinta sob o nome de Caixa do Espiritismo. Essa caixa será aumentada posteriormente pelos fundos que poderão chegar-lhe de outras fontes e destinada exclusivamente às necessidades da doutrina e ao desenvolvimento dos estudos espíritas. Um de meus primeiros cuidados será a criação de uma biblioteca especial e, como já disse, prover à sociedade daquilo que lhe falta materialmente para a regularidade de seus trabalhos. Pedi a vários colegas que aceitassem o controle dessa caixa e constatassem em datas que serão ulteriormente determinadas o emprego útil dos fundos. Esta comissão está composta pelos senhores Solichon, Thierry, Levman, Niali, Krafzoff e Senhora Paris. Leitura das comunicações recebidas na última sessão. Em seguida, a sociedade ocupou-se do exame de várias questões administrativas. Mais uma vez, exemplo de lucidez e transparência do Sr. Allan Kardec, mas ficando novamente a dica para os dirigentes e diretores de casa espírita e de qualquer dinheiro que a gente receba, é de bom tom prestar contas. E nem só uma nem duas pessoas guardiãs, mas um grupo. E assim finalizamos o estudo de hoje. Agradecemos a Jesus a oportunidade e aos amigos espirituais pela inspiração. Até o nosso próximo estudo, se Deus permitir.